A Bíblia que você tem em mãos hoje simplesmente não existiu por mais de 1500 anos. A ordem específica dos livros que aprendemos foi uma invenção muito mais recente do que a maioria dos cristãos imagina. A gente pensa na Bíblia como um livro único, toda bonita, sumariada e pronta. Mas a verdade é que nem sempre foi assim. Não conhecer essa verdade histórica abre uma brecha para que falsos mestres e movimentos heréticos se aproveitem dessa confusão para trazer novas revelações, dizer que a Bíblia precisa ser atualizada ou até mesmo que certas partes dela perderam a validade. Assim, eles tentam minar a autoridade da palavra de Deus para introduzir falsas doutrinas e manipular a fé de pessoas sinceras. Nesse vídeo, vamos desvendar a verdadeira história da Bíblia. Eu vou te mostrar passo a passo como os livros foram escritos e, o mais importante, qual foi o critério usado para que alguns fossem considerados canônicos e outros, como os apócrifos, fossem rejeitados. Então, fica comigo, porque no final de tudo, você terá a certeza da autoridade das Escrituras e estará mais preparado para responder os enganos que existem em relação a ela. Olá, eu sou Silas Melúcio e eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e deixar o seu like para me ajudar a continuar trazendo conteúdos como esse, que de alguma forma possam nos ajudar a entender melhor a nossa fé e também a amarmos mais o nosso Deus. Então vamos lá. Para começar, a própria palavra Bíblia já nos dá uma pista. Ela vem da palavra grega ta Bíblia, que é o plural de Biblion, que significa literalmente os livros. Essa ideia de livro único que temos hoje surgiu por causa do avanço da tecnologia. Esse avanço tecnológico é chamado de códex, que é exatamente esse formato de páginas encadernadas que conhecemos. Mas por muitos séculos, os textos sagrados eram tidos em rolos de papiro ou pergaminho. Agora, imagine só uma sinagoga do primeiro século. Eles não tinham uma Bíblia. O que eles tinham era uma arca com muitos rolos. O rolo de Isaías, o rolo de Salmos, os rolos da Torá, que são os 5 primeiros livros. E cada uma dessas obras era independente. Ou seja, ninguém pegava o capítulo 3 de Gênesis, por exemplo. Eles desenrolavam todo o rolo até encontrar a passagem. Nós também precisamos saber que cada livro foi produzido em uma data diferente, por pessoas diferentes, para públicos diferentes e até mesmo em línguas diferentes. Originalmente, eles foram escritos em hebraico, aramaico e grego. O formato de coleção unificada com uma ordem fixa só foi se solidificar muitos séculos depois. E isso nos leva a uma questão fundamental. Se eles foram escritos em datas tão distintas e de forma separada, quem foi que juntou esses textos e disse que eles eram a palavra de Deus? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas estamos falando de dezenas e centenas de textos. Como é que eles foram reunidos nesse conjunto que chamamos de Bíblia? E eu posso te adiantar que a resposta não está na decisão de uma única pessoa ou de um concílio, como muitos pensam. Na verdade, esse processo foi guiado por Deus, reconhecido pelo seu povo, primeiro pelo povo judeu e posteriormente pela Igreja de Cristo. A produção desses livros se deu em um período de aproximadamente 1500 anos. Esse tempo começa com Moisés escrevendo o Pentateuco por volta de 1400 a.C. e vai até João, que escreveu o Apocalipse por volta do ano 95 depois de Cristo. Foram aproximadamente 40 autores diferentes. Pensa na diversidade dessas pessoas. Temos Moisés, um líder político, um legislador educado na mais alta corte do Egito. Mas temos também Davi e Salomão, que eram reis. Isso fora, por exemplo, Isaías e Jeremias, que eram profetas. Assim como Daniel, um estadista na Babilônia. E podemos falar até mesmo de Esdras, que era o sacerdote escriba, e por aí vai.
E já no Novo Testamento, temos Mateus, que era um cobrador de impostos. Temos também Pedro e João, que eram pescadores. Lucas foi um médico e um historiador detalhista. Temos também Paulo, que foi um fariseu erudito, sem dúvidas um grande teólogo. Todos estes homens escreveram em 3 continentes diferentes: Ásia, África e Europa. E mesmo com tanta diversidade, a Bíblia conta uma única e coerente história: a redenção da humanidade. Redenção essa providenciada pelo próprio Deus. Essa história inicia com a criação, passando pela queda do homem, seguida pela promessa de um redentor, e depois de tantos séculos chega, enfim, a plenitude dos tempos e Jesus aparece pregando no mar da Galileia. Após a sua morte e ressurreição, surge a igreja, em Atos 2. E Cristo sobe aos céus, deixando uma promessa de uma volta e uma restauração final para a humanidade. E toda essa unidade, por si só, já pode ser considerado um dos maiores milagres e uma forte evidência da inspiração sobrenatural das Escrituras. Afinal, como seria possível que 40 autores separados por tantos séculos, culturas e classes sociais tenham produzido uma obra tão harmoniosa assim? Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo de número 21, temos uma boa pista. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esses homens não eram meros redatores, mas sim um instrumento nas mãos de Deus. E se você está gostando desse vídeo e ele está fortalecendo a sua fé, eu quero te pedir para deixar o seu like. Esse é um jeito simples de fazer com que o YouTube entenda que este é um conteúdo relevante. Assim ele pode mostrar esse vídeo para mais pessoas que também desejam compreender melhor a sua fé. Então clica no joinha aqui embaixo, se inscreve no canal também e o nome do Senhor será glorificado. Precisamos lembrar também que a inspiração divina não anulou a personalidade e o estilo literário dos autores. Lucas, por exemplo, escreve mostrando todo o seu conhecimento medicinal e de forma tão detalhada que somente um historiador poderia fazer. Por outro lado, Davi escreve com a paixão de um poeta. Já Paulo escreve com a lógica argumentativa de um teólogo do seu gabarito. Deus usou exatamente quem eles eram, mas o autor final, a mente genial por trás de toda essa obra, era o próprio Deus. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre o assunto chamado Mentiras sobre a Bíblia. Lá eu mostro as principais falácias que usam para tentar invalidar as Escrituras. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também na tela final para você assistir assim que terminar esse aqui. Eu tenho certeza que ele vai complementar tudo o que estamos estudando aqui. Então, no final desse vídeo, corre lá para conferir, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado. Então, beleza, mas como é que esses livros foram definidos? E nós vamos começar respondendo pelo Antigo Testamento. E para isso eu quero te apresentar o termo cânon. Esse termo vem de uma palavra grega que significa vara de medir. O cânon bíblico é a lista dos livros reconhecidos como palavra de Deus inspirada e autoritativa. Para o Antigo Testamento, a base era o cânon hebraico, conhecido como Tanakh. Os judeus dividiam seus livros sagrados em 3 partes. A Torá, que é a lei, esses são os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tinha também os Neviim, conhecido como profetas. Esses também incluíam livros históricos, como Josué e Juízes, além, é claro, dos profetas, como Isaías, Jeremias, Daniel, Amós, Obadias e por aí vai. Temos também o Ketuvim, que são os escritos gerais. Aqui entra os Salmos, os Provérbios, o livro de Jó e todo o restante. O critério principal para um livro ser aceito como sagrado era a sua autoria profética. Ou seja, ele foi escrito por um profeta ou por alguém com autoridade profética, como é o caso, por exemplo, de Salomão e Davi.
que eram reis, mas possuíam autoridade profética reconhecida por Israel. A mensagem desse livro também precisava estar em total acordo com a Torá, que é a base da revelação divina dada pelo próprio Deus. E isso é fantástico, porque o Senhor jamais inspiraria um escrito que fosse contra a revelação audível e pessoal dada por ele mesmo. O historiador Flávio Joséfo, escrevendo no final do primeiro século, cita uma coleção fixa de 22 livros, que correspondem aos nossos 39 do Antigo Testamento. E você pode estar dizendo, mas existe uma diferença enorme de 22 para 39, e eu concordo com você. Mas a diferença dos números se dá pelo fato de, originalmente, eles serem agrupados de forma diferente da nossa. Por exemplo, 1º e 2º Reis, eles estão juntos em um único livro. O mesmo vale para 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Samuel e por aí vai. Isso fora alguns outros escritos que estão compilados em uma única obra. Então, essa diferença dos números se dá por conta dessa organização, mas são exatamente os mesmos escritos. Esse cânon já era universalmente aceito pelos judeus como sagrados. Joséfo deixa claro que desde o profeta Malaquias, por volta do ano 400 a.C., nenhum livro foi adicionado porque a sucessão profética havia acabado. Esse período de silêncio que durou 400 anos é crucial porque se trata do tempo entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo. Os judeus não reconheceram nenhum profeta de Deus durante esse período e, portanto, eu quero deixar claro que nenhum escrito desse tempo é considerado canônico. O próprio Jesus confirma a autoridade e a divisão do cânon hebraico. Em Lucas 24:44, após a sua ressurreição, ele diz aos discípulos: importava que cumprisse tudo o que de mim fora escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus está se referindo às 3 seções reconhecidas do Antigo Testamento hebraico. Agora, com o Novo Testamento, o processo foi diferente, mas os princípios sempre foram os mesmos. Após a morte e ressurreição de Cristo, a mensagem dos apóstolos era passada a princípio de forma oral. Ou seja, eles pregavam o evangelho e os ensinamentos eram passados de pessoa para pessoa. Mas com o crescimento da igreja e o surgimento de falsos ensinos, tornou-se necessário ter a doutrina apostólica registrada de forma escrita. Mas como foi então que a igreja chegou ao consenso do que era a palavra de Deus e o que não era a palavra de Deus? E não foi um grupo de homens que se reuniu em um concílio e decidiu o cânon do Novo Testamento. Na verdade, os concílios como o de Hipona e de Cartago apenas reconheceram e reafirmaram os livros que já eram universalmente aceitos e usados como escritura pelas igrejas desde o primeiro século. Obviamente, eles precisavam de critérios de canonicidade. Então, nesse processo foram aplicadas 3 regras principais para um escrito ser considerado sagrado ou não. São eles: a apostolicidade. O livro precisava ser escrito por um apóstolo, como Mateus, João, Paulo, Pedro, ou por um associado muito próximo desse apóstolo. Por exemplo, o Evangelho de Marcos foi aceito porque Marcos era discípulo direto e íntimo de Pedro. O Evangelho de Lucas foi aceito porque ele se encaixava no mesmo critério, porém era próximo e íntimo do apóstolo Paulo. Esse elo direto com as testemunhas oculares de Cristo era inegociável. É por isso que escritos tardios como o Evangelho de Tomé foram imediatamente rejeitados, pois eles não tinham a autoridade apostólica. Segundo critério, ortodoxia, que é a conformidade da fé. Assim como no Antigo Testamento, a doutrina do livro em questão precisava estar em harmonia com o restante das Escrituras e também com os ensinamentos apostólicos que já estavam estabelecidos. Terceiro e último critério, catolicidade, ou seja, a aceitação universal. O livro precisava já ser aceito e usado pelas igrejas em todas as regiões.
Quando as igrejas, desde a Ásia Menor até Roma, passando pelo Egito e Grécia, estavam lendo e citando um livro como sagrado, esse era um forte testemunho do Espírito Santo confirmando aquele escrito para edificar o corpo de Cristo. Livros como os 4 evangelhos, Atos, as cartas paulinas, as cartas de João e Pedro passaram rapidamente nesse teste. Alguns outros, como Hebreus, por conta da sua autoria incerta, e Apocalipse, demoraram um pouco mais para serem aceitos em todas as regiões. Mas, no final de tudo, a igreja reconheceu a sua autoridade e a sua consistência doutrinária. Atanásio, em sua famosa carta de Páscoa, em 367 d.C., lista os 27 livros do Novo Testamento que temos hoje, não como uma proposta para ser aceita, mas como um cânon já estabelecido. A igreja não criou a autoridade desses livros, ela apenas reconheceu a autoridade que eles já possuíam por sua origem divina. Agora precisamos responder uma das perguntas mais comuns. Por que a Bíblia evangélica protestante tem 66 livros e a católica romana tem 73? De onde vieram esses 7 livros? Esses livros são chamados de apócrifos por nós, protestantes. Essa palavra significa ocultos. E deuterocanônicos pelos próprios católicos. Essa palavra quer dizer literalmente segundo cânon. Esses são livros como Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, além de algumas adições ao livro de Esther e também de Daniel. O termo deuterocanônico foi cunhado pelo teólogo Sisto de Siena, no século XVI. Para a Igreja Católica, o prefixo deutero não significa que eles têm menos valor, mas apenas que foram integrados ao cânone oficial em um segundo momento histórico, diferente dos protocanônicos, que são os primeiros aceitos sem nenhuma contestação. Existem algumas razões históricas e teológicas muito fortes pelas quais a Reforma Protestante do século XVI reafirmou a decisão da Igreja primitiva e do cânon judaico de não incluir estes livros como escrituras. E aqui estão as principais delas. Primeiro, eles nunca foram aceitos no cânon hebraico. Os judeus a quem, segundo Romanos 3:2, foram confiados as palavras de Deus, nunca consideraram esses livros como parte da sua escritura inspirada. Se o próprio povo de Deus do Antigo Testamento não os reconheceu, não há razão para a igreja cristã fazer isso. Segundo, Jesus e os apóstolos nunca citaram os apócrifos como escritura. O Novo Testamento contém centenas de citações e alusões ao Antigo Testamento, mas nenhuma vez um autor do Novo Testamento introduziu citações de um livro apócrifo. Terceiro e muito importante, os livros apócrifos contêm ensinamentos teológicos e erros históricos que contradizem o restante do cânon inspirado. Como, por exemplo, o livro de Tobias ensina que a esmola pode expiar pecados. Segundo a Macabeus, justifica orações e sacrifícios pelos mortos, o que é a base para a doutrina do purgatório, algo que não encontra fundamento no restante das escrituras. O livro de Judite contém erros geográficos e históricos grosseiros. E quarto, os próprios livros apócrifos não reivindicam para si mesmos a autoridade de livros canônicos. Alguns deles, inclusive, admitem a sua natureza não profética. Então, por que a Igreja Católica os incluiu? A decisão formal só aconteceu muito mais tarde, em 1546, no Concílio de Trento. E isso se deu como uma resposta direta à Reforma Protestante, que nessa época estava ganhando cada vez mais força. Martinho Lutero estava desafiando doutrinas católicas como o purgatório e a salvação por obras, mostrando que elas não tinham base bíblica alguma. Ao canonizar os apócrifos que continham justificativas para tais práticas, o Concílio de Trento estava tentando fortalecer as suas próprias doutrinas que estavam sob ataque. É por isso, meus amigos, que essa decisão foi reativa e puramente estratégica, não baseada nos critérios históricos da igreja primitiva.
Portanto, a Bíblia com 66 livros não é uma versão incompleta. Pelo contrário, ela representa o cânone original e historicamente reconhecido pelo próprio Deus, tanto por judeus quanto por cristãos. Livros de acréscimos posteriores que não se enquadram nos critérios da inspiração divina. Agora me conta aqui nos comentários, você já sabia dessa diferença e dos motivos para a exclusão dos livros apócrifos? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, porque ela é muito importante para a gente direcionar os próximos conteúdos. Eu espero de coração que essa jornada pela história da Bíblia tenha fortalecido a sua confiança na palavra de Deus. E lembre-se de uma coisa: entender como ela chegou até nós é uma das ferramentas mais poderosas para defender a nossa fé e não ser levado pelos ventos de doutrinas. Se esse vídeo te ajudou a ter mais clareza e segurança, se inscreve nesse canal e ative as notificações. O nosso trabalho é continuar trazendo essa profundidade para o seu crescimento espiritual. Não esquece de deixar a sua opinião nos comentários, eu leio todos eles. Agora que você conhece a história real de como a Bíblia foi formada, é muito importante você avançar para o próximo nível. Existe muita desinformação sobre a Bíblia circulando por aí. Por isso, eu preparei um vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Mentiras sobre a Bíblia que estão enganando muitos. Clica agora para entender quais são essas armadilhas e como defender a sua fé com clareza e mansidão. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.